E começando essa aula de IA hoje, né? Gostaria de dar primeiramente a vocês alguns avisos, certo? Mesma coisa que eu falei agora na aula de compiladores. Beleza, beleza, Davis. Joia. E beleza, tranquilo. Tô lendo aqui tua mensagem. Da mesma coisa que eu falei em compiladores, eu vou falar aqui para vocês, certo? Como a maioria de vocês paga TCC também, então eu vou só repetir alguns avisos que eu falei para o pessoal de compiladores. Nós tivemos a reunião agora à tarde do NDE, certo? Colegiado do curso. Para, enfim, ter um feeling aí, ter um sentimento, como é que estão as coisas, né? Relacionadas a vocês, certo? Alunos, aos professores, instituição, de maneira geral. E direcionando mais para o P7 em si, eu queria dar aqui a vocês alguns avisos que a gente foi acordado em reunião, certo? Primeiro, que por enquanto, as datas estão mantidas dos prazos de TCC. Então, a gente não tem nenhuma previsão, certo, de extensão de prazos. A priori, como eu falei, os deadlines estão mantidos de TCC1 e de TCC2, para quem paga os dois, certo? No caso, vocês têm a entrega dia 14 de abril, que é a primeira versão da introdução de vocês, né? E como eu falei ontem, deixa eu só regular o som aqui, viu? Então, como eu falei ontem, né? Nada impede vocês produzirem em casa, certo? Ontem não, terça, perdão. Nada impede vocês produzirem em casa. Então, vocês estão com os prazos mantidos, tanto das entregas de TCC1 quanto das provas. Só que em questão das provas, o pessoal tá vendo aí um plano de contingência, um plano B, certo? Caso, digamos, precise-se estender mais ainda esse prazo, né? Então, oficialmente falando, não tem nada ainda definido, certo? A priori, como a gente está trabalhando com esse prazo aí do deadline do dia 7 de abril, que é o prazo final que vocês vão ter aula home office. Uma curiosidade, não sei se foi coincidência, certo ou não, vocês podem até olhar nos calendários de vocês, é que a instituição ela comunicou que a gente vai ter aula presencial dia 8, né? Só que eu estava olhando, até comentei com os professores, dia 8 de abril cai na quarta. Me corrija se eu estiver errado aí, certo? E na quinta já é quinta-feira santa. Ou seja, na quinta já não teria aula presencial normalmente, entenderam? Então eu tô olhando aqui no calendário, né? Dia 8 de abril cai na quarta-feira. E na quinta, que seria dia 9, já seria Semana Santa. Então a gente não teria aula presencial dia 9 e 10, né? Quinta e sexta. E voltaria aí novamente dia 13, que é na segunda-feira, certo? Mas como eu tô falando, é previsão. A gente não sabe se chegando dia 8 vai ter que ter aula presencial de fato, certo? Mas planeje-se aí. Não, João, não foi falado não, viu? Esse comunicado de adiamento vem da reitoria, não vem das coordenações, né? Então, antes de finalizar o prazo de 29, que seria segunda, né? Se eu não me engano, é domingo. Aí já a própria instituição já lançou que vai ser até dia 7 online. Então, até dia 7 se chama online. Dia 8 que é na quarta, aí é aula presencial. Eu fiquei até, assim, não sabia. Quando os professores conversaram, eu fiquei até curioso. Digo, gente, no caso, dia 8 que é na quarta, vai ter aula presencial e na quinta já é Semana Santa. Então, enfim, vamos aguardar, certo? Só que eles podem definir. E voltando aqui para a disciplina, né? Próxima semana, no caso, na terça, certo? Eu vou fazer uma atividade online com vocês. Eu já tinha até comentado terça-feira da semana passada, certo? Então é extremamente importante todos estarem presentes aqui no sistema, certo? Eu sempre printo a tela para ver quem está na aula. A gente não tem uma frequência oficial, certo? Eu não posso fazer frequência por questões logísticas, né? A modalidade não é AD, então o acesso ele não garante presença, certo? Mas garante participação. Então eu printo as telas de vocês, a tela que eu dou das aulas de vocês garante participação. Hoje eu vou tentar dar uma adiantada aí nessa questão da teoria. E na terça, talvez, eu vou trazer, ao invés da apresentação de vocês assistirem fazer, vou trazer uma lista de exercícios para a gente resolver, certo?
Mesma coisa que eu falei lá em compilador, então que vir na terça-feira e participar interagindo, já vai garantir um pontinho extra. Beleza, beleza, beleza. Mas o chat fica salvo do Jet, pode ficar tranquilo. Ele também fica salvo aqui na conferência, certo? E na terça vocês estejam presentes para participarem da aula. E quem tiver presente, que participar, que interagir, já vai ganhar um pontinho extra aí, certo? Então avisa os colegas de vocês que eu estou dizendo isso, porque eu tô percebendo que a galera tá começando a deixar de vir para as aulas. Isso não pode acontecer, não. Tem aluno aqui da turma de vocês já faz acho que umas 3 ou 4 aulas que eu não vi mais. Só viu no primeiro dia e voou, certo? E tá tendo aula. Vocês não estão de férias, né? Tá tendo aula normal. O assunto tá andando, certo? E vão ser cobrados para isso aí. Então, continuando aí, a gente tinha parado de aprendizado bayesiano, né? Deixa eu dar uma andada aqui rapidinho, certo? E outra coisa, o cara tá em casa, né? Você vai fazer o que em casa? Já passa o dia em casa, só se for assistir filme, né? Mas assiste filme depois da aula. Todo dia eu assisto um filme. Um, dois, um, dois. Eu termino as aulas de vocês. E às vezes, Bayesianos, a gente tinha falado. É verdade, bicho. Mas eu assisto. Eu tiro uma horinha, duas aí por dia. Nem que seja durante o meio-dia, depois do almoço, ou à noite, depois que eu encerro aqui. Porque também vocês. Eu não estou fazendo TCC, vocês estão, né? É diferente. Mas eu tiro pelo menos uma hora, 2 horas por dia para dar uma esfriada na cabeça. Não vejo mais notícias de televisão, não tenho mais saco para isso. Até para desinfectar a mente, né? Se o cara só ficar assistindo coronavírus não rola não. E eu tinha falado ontem que as redes bayesianas, né, elas servem como estrutura, como princípio, para que nós entendamos como é que funciona o aprendizado por inferência, né? Aquele aprendizado baseado em causa e efeito. E eu tinha falado da situação problema aí, certo? Acerca de quando temos, né, uma configuração do cenário parecido com o que eu estava falando do conceito de aprendizado baseado em regra de Bayes, certo? Então, nós temos as variáveis similares aos aprendizados conjuntivos e disjuntivos, e digamos, a teoria geral, ela se baseia, né, no princípio de que para cada evidência que você classifica, no caso vão ser as instâncias, você tem a sua dada probabilidade para que a partir daí a rede ela gere, certo, a questão do efeito que o alvo ele vai gerar na classe, certo? Aliás, o efeito que as evidências vão gerar na classe, que no caso é o alvo que você vai definir. E a rede ela tem mais ou menos esse formato aí, né? Então, dada uma evidência, essa evidência ela gera efeito sobre as demais evidências e sobre o alvo pela qual a gente tinha discutido. É aí que a gente chega numa teoria, certo? Que foge um pouco desse aprendizado anterior que nós vimos, que é o aprendizado dedutivo. Então, eu não cheguei a classificar no slide, né, eles como dedutivos, mas são aprendizados dedutivos, certo? Eu até citei terça-feira sobre o método de pesquisa dedutivo, né? E o aprendizado dedutivo é aquele em que você se baseia, certo? Em princípios de eventos que são independentes, então, ou associações de conceitos que também são independentes, no caso as hipóteses. Nós deduzimos as regras, né? Até que se prove que elas existem, que elas têm resultados, todo esse processo é dedutivo, né? E o aprendizado independente, se dedutivo ou indutivo, certo? Ele se baseia em experiências anteriores, né? Porque o próprio processo de treinamento ele pode ser considerado experiência. Mas quando nós temos aí um processo, né, um passo a passo, que esse passo a passo ele considera a premissa, ou seja, o aprendizado anterior como pré-requisito para garantir, né, que o padrão seja identificado, aí sim nós temos um aprendizado que ele é tido como indutivo, certo? Então, qual a diferença aí do aprendizado indutivo para o aprendizado dedutivo? O dedutivo, ele configura-se a regra apenas considerando como princípios as relações existentes entre as classes, seja de regressão ou de correlação, certo? Ou as evidências que você tem a partir de fatos, só que esses fatos também são ao acaso, certo? Então, você não tem um empírico como pressuposto para o aprendizado, você tem apenas o método, certo? A definição do método, seja para a identificação de um padrão, que é no caso o aprendizado disjuntivo e conjuntivo, ou seja para as probabilidades que caracterizam as evidências. E o aprendizado indutivo nele vai ter que considerar o aprendizado anterior como uma regra geral para que você consiga atualizá-lo. Então, a maioria das vezes, a maioria das ações que a gente faz no nosso dia a dia, elas são ações indutivas, né? A gente considera premissas anteriores, certo? Pelo menos em 80%, 90% das situações que a gente passa no nosso dia a dia. Mas aquelas situações que você nunca passou,
sei lá, vamos supor aqui que ninguém daqui dessa sala nunca trocou um pneu de um carro, né? Então, vocês devem ter aí, digamos, uma noção, certo? Baseada em um achismo, em teorias que vocês já ouviram falar ou relatos que as pessoas já falaram, né? Mas vocês, tô falando de quem nunca trocou, mas tem gente que já deve ter trocado, né? O pneu do carro. Então, imagina que vocês tenham uma noção de como é que se troca. Mas quem já trocou o pneu do carro anteriormente, certo? Pode melhorar essa habilidade de troca a partir do momento que avalia as experiências que teve anteriormente. Pra vocês terem ideia, né? Eu troquei o pneu do carro no dia que eu casei. Então, faltava 2 horas para o casamento e o pneu do carro furou e eu tinha que resolver umas coisas e tive que trocar o pneu do carro no dia do casamento. Então, uma experiência não muito boa, porque eu tive que correr muito para que resolvesse tudo naquele momento, né? Mas hoje, se o pneu do carro furar novamente, eu já tenho uma habilidade, certo? Porque eu consigo inovar, né? Lapidar, certo? Esse processo de aprendizado. Então, a gente classifica, a IA classifica quantas abordagens, né, de configuração, quantas abordagens, na verdade, não é de configuração, quantas abordagens de reclassificação do conhecimento, quanto ao aprendizado indutivo e aprendizado dedutivo, certo? E a teoria da dedução é a teoria geral, a teoria utilizada muito pela questão da física, né? A indução é um processo físico que não deixa de ser inerente à ação espaço-tempo, né? E ele reporta aí, segundo o Russell Norvig, né, para a aprendizagem, a partir do momento que você estabelece uma série de conjecturas. Então, conjecturas são fatos que já ocorreram, certo? Independente de serem ou não acaso, e que servem para embasar justamente essa recalibração do processo de aprendizado. Essa consequência dessa recalibração, né? E o que o ser humano ele guarda dessa recalibração é o que a gente entende hoje como sendo conhecimento. Então, nossa memorização, certo? Das experiências boas e ruins e dos efeitos que elas causaram, geram para o ser humano um processo, um estado de assimilação, acomodação ou ativação, que é baseado na teoria de aprendizagem de Piaget, né? E ele também serve como respaldo para que o aprendizado indutivo ele também possa ser utilizado, beleza? De maneira geral. Então é uma abordagem muito importante, do jeito que eu falei no slide, certo? Porque eu acredito que é o que a maioria das pessoas também usam no seu dia a dia. Então, existem aprendizados para que o computador ele também trabalhe que se baseiam em experiências anteriores, né? Os modelos inteligentes, em tese, quando eles utilizam uma base de conhecimento do usuário, né? Ele entende o usuário, classifica o comportamento do usuário, para que a partir dali ele entregue, certo? O recalibre esse perfil do usuário. Então, a partir desse momento, a gente já considera que o algoritmo ele trabalha com indução. Acho que a maioria de vocês aqui, quando loga no Gmail, né, no YouTube, no Spotify, já tem ali seu perfil definido, certo? Então, ele considera, sei lá, o ritmo da música, ou a categoria de gênero, ou o tempo, ou qualquer outro parâmetro, certo? Para te entregar, sei lá, um conteúdo que ele identifique como sendo, certo? Pressuposto que você vai consumir. Eu tenho nessas últimas aulas agora, que vocês têm feito online, eu sempre tenho começando a aula, né? Tenho começado a aula, botando uma música. A galera tem gostado, né? E teve um aluno que fez, professor, essa playlist do senhor é muito massa, eu gostei e tal. E essa playlist não é a playlist que eu fiz, é uma playlist que ela foi se formando. Eu tenho quase mais, acho que mais de 100 músicas nessa playlist aí, que eu boto das músicas, e são só músicas que estão associadas umas às outras. É tanto que o YouTube ele tem me recomendado até lojas, né? Faz parte da engenharia do Google, e lojas de t-shirts, de. Exato, Elivel. Os mix, só que esses mix eles são interativos, né? Tem músicas que não estão na playlist, mas elas entram na playlist, certo? Mesmo que eu consuma de um gênero diferente, é tanto que às vezes eu estou ouvindo um forró, também escuto forró, e do nada aquela música aparece na playlist, entendeu? Então ele tenta associar ali, criar uma estrutura, né? Digamos, uma estrutura não era estrutura neural, mas uma estrutura de indexação, uma estrutura de estratificação, certo? De similaridade, para que a partir do vídeo que eu consumi anteriormente, ele me recomende, né? Não é nem me deduzir, ele não deduz, ele orienta a partir do que foi consumido, né? E a partir dali ele queira te entregar, ele tenta aprender, certo? Qual é o meu perfil de consumo. E o aprendizado indutivo, né? Ele tem várias outras divisões aí, mas os principais métodos que o Russell e Norvig eles falam são esses três aí, certo? O aprendizado por busca, aquela busca que
que vocês estão acostumados a ouvir falar, certo? A gente, no caso, a próxima aula, não de quinta-feira, mas o próximo assunto que a gente vai entrar vai ser teoria de resolução de problemas e busca. É um tipo de aprendizado em que você considera o passo anterior para resolver o posterior, certo? O aprendizado eficiente, que é o aprendizado cognitivo, né, ele não é tão simples de ser implementado, certo? E o aprendizado específico ele é baseado por regras. Então, eu vou tentar entrar aí nesses três aí de uma maneira bem simples para que a gente possa encerrar essa primeira parte de aprendizado por marco, certo? Então, o aprendizado por busca, ele tem como principal característica, né, listar, certo? Orientar quais são as hipóteses mais consistentes para que o ser humano ele tente identificar aquele padrão, certo? E até algumas situações as mais inconsistentes. As mais inconsistentes são aquelas que são totalmente fora da realidade, mas que também podem acontecer, certo? Imagine aí, pegando o YouTube como exemplo, né? Que, sei lá, o YouTube ele me recomenda aí, a gente tá ouvindo ainda agora Led Zeppelin, né? E anteriormente eu tava ouvindo esse DC. Aí o YouTube pega, sei lá, outra banda que quem consome AC/DC geralmente escuta, geralmente, né? Black Sabbath, o Guns N' Roses, né? Ou qualquer outro artista aí. Mas ele pode me recomendar qualquer outro artista que esteja totalmente fora do gênero, eu vou lá e clico, certo? Vamos supor que ele me recomende Luan Santana, estou dando um exemplo aqui, certo? E há uma probabilidade, certo? Mesmo que remota, de que o cara que escuta esse DC, ele também escuta Luan Santana. Nada impede que isso aconteça, certo? Como também de quem escuta esse DC, escuta Raça Negra. Ou quem escuta Raça Negra, escuta, sei lá, Machos com Leite. Por aí vai. Então, quanto mais ele cria possibilidades, considerando que a pessoa já usou, certo? Essas possibilidades, elas vão gerando novas possibilidades. Então, é por isso que, às vezes, o ser humano ele não é tão previsível, né? Principalmente algumas pessoas são não tão previsíveis. Como também outras não são inerentes de serem também imprevisíveis. Essas pessoas são muito previsíveis, na verdade, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem aqui tá me ouvindo aqui agora, que vai na sorveteria, certo? Bota assim, só para eu saber. Vai na sorveteria e sempre toma sorvete do mesmo sabor. Não muda o sabor do sorvete. Quem faz isso? Bota assim aí, no chat. Veja que não é tão difícil, né? De ter essa previsibilidade, certo? Então, é mais fácil o cara da sorveteria ali dizer, ó, tu é o de sempre, porque ele já identifica ali que na tua cognição, no teu sistema nervoso, né? Você já tem uma sensação da experiência que você vai obter. Então, aquilo já te pré-condiciona a fazê-la novamente, porque você vai estar satisfeito. Então, muitos de vocês não têm um perfil, certo? Muitos de nós, na verdade, eu me incluo também. Muitos de nós, a gente não tem um perfil, certo? Está hipotetizando novas situações para gerar novas sensações, né? Mas também tem aqueles também que também podem ter esse perfil digamos assim, de personalidade, certo? Que é uma teoria que eu confesso que eu não sei explicar, que é da psicologia. Quando as pessoas elas têm variações de personalidades mediante ao contexto, mediante ao cenário, certo? Então, na nossa casa a gente é de um jeito, no trabalho a gente é de outro, certo? Na rua a gente é de outro. Quando eu estou falando de personalidade, não no sentido de ação, certo? Mas no sentido de contextualização, né? É tanto que isso vai variar de acordo com o tipo de tarefa, com o tipo de ação que você faz no seu dia a dia. Então, apesar de parecer simples, né, a lógica de busca ela é multidimensional, certo? Então, você tem que considerar as hipóteses mediante as dimensões que você também considera para que, digamos, o aprendizado ele possa ser provado. Em que sentido? Imagina aí que você está considerando níveis de aprendizado, né? Vamos lá. Tu considera aí, vamos pegar o exemplo do Facebook. O Facebook ele trabalha com níveis, né? Ele trabalha com uma dimensão de geolocalização. Então ele tem locais. Esses locais são armazenados em um mapa, certo? E você tem relações de amigos, ou seja, você tem amigos que podem ser adicionados ou podem ser retirados. Você tem mídias também no Facebook, né? Vídeos, fotos, texto, certo? Qualquer jogos, enfim. Então só eu falei três dimensões, né? E quando você vai relacionar essas dimensões, tipo assim, um determinado amigo seu que está no local, que está usando ou está consumindo determinado tipo de mídia.
Então, uma foto, né, que é o reconhecimento facial que o Facebook ele faz. Então, ele pode te orientar, sei lá, entrar em contato com aquele teu amigo, porque vocês estão em locais próximos. Vocês estão entendendo? Então, ou então porque o seu amigo postou uma foto de um local que ele marcou que você também está próximo. Então, você está naquele local e ele diz, ó, oh, tem um amigo teu que está aqui perto. Porque ele subtende se estão em relação de amizade. Então, ele pré-condiciona também, certo? Digamos, a montagem do modelo, a montagem de hipótese, dada as relações que essas instâncias elas vão ter. Então, cada espaço de instância ele vai depender, certo? De características de relações que já houveram anteriormente. Se você sair com um amigo seu e for pro barzinho, né? Ah, sei lá, vão sair, todos vocês vão pro barzinho e postar uma foto naquele local, né? Então, quando você chegar naquele local e fizer check-in, certo? E se seu amigo estiver passando ali perto, ele vai dizer, ó, oh, fulano tá ali. Por quê? Porque vocês já tiveram ali anteriormente. Ele tenta construir esse aprendizado baseado em fatos que já aconteceram, seja de uma, duas ou N instâncias, sejam de uma ou duas ou N, enfim, redes de relação que existem entre essas variáveis que vocês criaram, seja um local, seja mídia, seja pessoas e por aí vai. Então, é uma teoria que ela depende bastante, certo? Bastante aí do de fato são conjecturas que já foram montadas. Por que é que aparecem as carinhas aqui no chat, hein? Diogo botou uma carinha e teve outra pessoa que botou uma carinha aqui. Como se tivesse admirado. Não entendi, não. Deixa eu ver se eu também tenho essa carinha aqui. Carinha que vocês botaram. Essa daqui, ó. Ninguém tem nenhuma dúvida, não, né? Então, o aprendizado por busca, certo? Ele também classifica ou ele relaciona hipóteses que estão interligadas. Essa que eu acabei de falar, né? Então, se você está num local que você, no Facebook, você postou uma foto no Facebook em um determinado local e aquele seu amigo está na foto, está marcado naquela foto naquele determinado local, certo? Então, são duas pessoas diferentes que estão no mesmo local, mas elas têm uma relação de amizade. Implica dizer, certo? Como premissa de que os dois consumiram lá. Então, posteriormente, o local pode fazer propaganda para os dois. Mesmo que seu amigo só esteja passado lá e tirou aquela foto com você e não consumiu no local. Então, são hipóteses que elas são relacionadas, são hipóteses que estão inclusas dentro do mesmo espaço, certo? Há outras situações, como por exemplo, você está no trânsito e está dentro do ônibus, né? Está no engarrafamento. E a hipótese que é que você chegue atrasado. Eu posso chegar atrasado, eu posso não chegar atrasado, certo? E a outra hipótese, que é outro fato que não tem nada a ver, que eu posso estar na aula, eu posso não estar na aula. Aí você já vai ter a relação de quem? De você chegar atrasado, porque você está no ônibus, com a hipótese você está na sala, que é um fato isolado, certo? De você chegar atrasado, mas que elas podem ser pré-condicionadas. Por quê? Porque eu posso estar na aula mediante eu chegar na hora. E só que eu estou no ônibus e estou atrasado. Então, estou atrasado, eu posso ou não estar na aula naquele determinado horário, certo? A gente sabe que geralmente você estando atrasado, você não vai estar na aula. Então já são premissas de experiências anteriores que vocês tiveram também, que também classificam, justificam, né? Esse aprendizado por busca. O aprendizado eficiente já é um pouco diferente, porque é aquele aprendizado em que você vai ter todo o processo, certo, de indução, ele sendo independente de qualquer outra hipótese, de qualquer outra instância. Então, a busca, geralmente, ela associa ou relaciona hipóteses, né? E o eficiente não, ele é uma hipótese dependente. Ele só aquela hipótese que ela é única, certo? Não tem outra relação com qualquer outra hipótese que esteja acontecendo, que pode acontecer, dado determinado cenário, dado determinado contexto, né? Aí eu até boto uma pergunta, desta forma, como entender algo que é conjuntivo e não está delimitado, né? Porque há hipóteses que elas são únicas. Por exemplo, se eu estiver segurando uma bolinha, eu estiver segurando uma moeda, um copo, se eu só abrir a mão, ele vai cair no chão. Certo? Então, é um aprendizado que ele é único. Ele não depende de uma relação com outra instância, com outras variáveis que podem ser exclusivas, né? Professor, então, se eu já quebrei um copo,
sei lá, não sei se alguém aqui já quebrou um copo, já quebrou um prato, já quebrou uma xícara. E se eu estiver segurando com pouca força o copo, eu sei que ele vai cair e eu sei que ele vai quebrar. Exato, você aprendeu, baseado em experiências anteriores, que o prato, né, o copo, quando cai no chão, ele quebra. Mas tem situações que podem não acontecer. Quem aqui na sala, bota assim aí, se já aconteceu isso. Já pegou um prato, o prato caiu no chão e não quebrou. Bota assim. Bateu de um lado, bateu do outro, bateu de outro, mas não quebrou. Então, anulou a hipótese, porque pode acontecer e também pode não acontecer, entenderam? Então, acho que a maioria dos pratos mais Duralex, esses pratos mais antigos, né? Aqueles são transparentes, aqueles são marrom, quase que esse prato anula essa hipótese, né? Porque é um prato que dura tanto que, diferente desse prato mais baratinho, né? Que você sabe que tem uma certeza de quebra, certo? Mas é uma hipótese que ela, enfim, ela é indutiva, ela não depende de relação com qualquer outra hipótese que você tem, né? Então, a associação sem a numeração é possível, sim. É possível, sim, certo? A hipótese, em alguns casos, ou aprendizado, em alguns casos, para ser mais exato, ele não necessariamente precisa ter uma cadeia de relações, uma cadeia de fatos. O fato isolado por si só, ele pode ser verificado ou não como sendo válido. Mesmo você considerando outro fator que gere ele, certo? Mas é como se eu aprendesse, digamos assim, tendo um grupo de hipóteses, ele também classifica um aprendizado, e só uma pequena hipótese, ela também classifica um aprendizado. Vai depender da esfera ou da abrangência que aquele aprendizado ele vai tratar aquela situação, né? Então, aí o processo de aprendizado eficiente, que está aí na tela para vocês, né? Problematizo, hipótese diagnóstica, né? Que são as hipóteses que podem acontecer, teste e resultado, certo? E esse processo ele é repetido e repetido várias vezes, considerando ou não, certo? A quantidade de vezes que você vai testar. Tem aí só um exemplo, né? Para quem gosta de algoritmo, para quem gosta de pseudo-algoritmo, de representação de fluxo, né? Que ele também é conhecido como aprendizado mais específico que tem um propósito de ter uma hipótese mais consistente. Porque a hipótese mais consistente é aquela que ela é praticamente a real, certo? Então, como eu falei esse exemplo do prato, né? O prato, quando você larga ele no chão, ele quebra. Acho que a maioria das vezes ele vai quebrar, certo? Porque na maioria das vezes que você soltou, ele quebrou, mas ele também pode não quebrar. Então ele delimita, né? Ele determina a teoria conhecida como Last Generation, né? É a última generalização do fato, a última generalização genérica, certo? Porque aquilo é da forma, apesar de algumas vezes poder não acontecer de maneira repetida, certo? Por fim aí, eu acho que falta, deixa eu olhar só quantos slides faltam. Acho que essa é a última apresentação. Por fim, para a gente finalizar a parte do Machine Learning, né? Cheguei no aprendizado por regras, certo? Que eu acho que é a teoria mais aplicável hoje que a gente tem no mercado, né? Que você vai definir uma relação lógica entre as classes, entre as instâncias, certo? E a partir dali você simular o efeito, o causa e efeito que existe entre essas estruturas, né? Então esse aprendizado é conhecido como aprendizado de regras, certo? Que é uma teoria que remete uma linguagem de alto nível. Você vai ter afirmações, você vai ter, como é que eu vou falar, estruturas de entidades, e essas entidades têm relações e ações, e a repetição ou o padrão que é obtido a partir dessas entidades caracteriza como sendo um padrão ou uma regra. Então, a gente geralmente utiliza uma linguagem de alto nível, né? O aprendizado por regras ele é implementado hoje de maneira prática nos chatbots. Então, 100% dos chatbots hoje em dia utilizam aprendizado baseado em regras, certo? E outras abordagens da IA, como a própria inteligência artificial baseada em inferência, né, lógica de predicado, também utiliza aprendizado baseado em regras, e não baseado em histórico, né? Você tem padrões de comportamento histórico, mas sim por efeito, né? O aprendizado bayesiano, o próprio aprendizado bayesiano, né, ele também pode ser construído a partir de aprendizagem de regras, né? Ontologias podem ser construídas a partir de aprendizado de regras. Então, ele é um aprendizado bem genérico. Ele é um aprendizado que ele dá suporte para outros aprendizados, certo? Porque você vai ter que construir regras e essas regras vão ter que ter relações entre si. Mesmo que sejam relações lógicas não gerais, né? Mas tem que ser indutivas, porque você tem que considerar a indução como princípio para generalização dessa regra. Então, geralmente nós temos três aí
níveis, certo, de aprendizado baseado em regras. Aquele que é a primeira, que é a primeira especificação, a gente chama de linguagem de ordem zero, e que você vai ter uma ordem tanto associativa quanto disruptiva, né? Aquela ordem de associação, digamos, obrigatória, que seria o AND, certo? E aquela disruptiva, que seria o OR. Pode ser uma regra ou a outra. Ambos os fatos, eles geram o efeito de indução para a próxima regra, certo? Aí tem um exemplo do que seria essa linguagem de ordem zero, né? Ela é pouco usada porque ela tem pouca expressividade na relação entre as entidades, ou entre as afirmações que você faz entre das entidades. Mulher ainda adulta pode ter filhos. Ou seja, a mulher, e sendo adulta, ela pode ter filhos, né? Então ela não diz nada essa regra, certo? Porque a mulher ainda adulta pode ter filhos, mas você pode dizer que a mulher com um determinado tipo de transtorno, ela não pode ter filhos. Então você generalizou demais, tá entendendo? A entidade mulher é muito genérica, a entidade adulta ela também é muito genérica. No caso, nós temos que ter mais regras para que nós possamos ter a indução como consequência do fato, né? Então é aí que entra a questão dos atributos. Você vai ter que pôr atributos para que esses atributos eles delimitem mais, certo? Essa relação que vai existir entre as afirmações que são criadas a partir das regras. Então, é o que a gente chama de linguagem lógica de atributos. Então, a entidade mulher ela vai ter que ter atributos, como sexo, faixa etária, né? Seja categórico, né? Ou seja contínuo. Mas na maioria das vezes a lógica de atributos ela é categórica, certo? Como, por exemplo, pode ter filho sim ou não, né? Faixa etária, criança, adulto, jovem, adulto, então por aí vai. E a linguagem de lógica de primeira ordem, que é aquela que você faz a disparidade entre as entidades, considerando tanto os atributos quanto o predicado, que é a afirmação que você também vai realizar. Então, a linguagem que ela, na maioria das vezes, ela é utilizada tanto na linguagem de programação, quanto também em outras teorias relacionadas à aprendizagem de máquina, certo? Que a gente não entra, que é a teoria de linguagem de representação. Então, a maioria das formas de aprendizado por inferência, né, que utilizam os campos de probabilidade, o pessoal faz essa afirmação, similar que a gente fez anteriormente no aprendizado bayesiano, né? Aí tem um exemplo aí, irmã XY, mulher X, mãe ZX, mãe ZY. Porque você vai ter aí certos padrões para definição de aceitação, não, que a gente chama de binarização, né? Para que você tenha o efeito que uma relação pode ter na outra. Imagina a seguinte situação, que eu vou ter mulher pode ter filhos, mulher saudável tem filhos, mulher adulta tem filhos. Então, uma criança pode ter filhos? Se você não relacionar ou classificar cada vez mais os predicados para que eles tenham uma indução sobre os outros, né, você não tem como definir uma regra geral para que esse aprendizado ele ocorra, né? Então finaliza aqui essa questão de aprendizado em máquina, certo? Hoje é quinta, né? Quando for terça-feira, que nós temos aula de A após aula TCC1, eu vou trazer uma lista e quem tiver na sala presente, que participar dessa lista da resolução comigo, comentando, só vale se comentar, certo? Vai ganhar ponto extra. Aos alunos que estão faltando, alertem eles de que o conteúdo tá passando, certo? E eu vou trazer algumas avaliações práticas que seriam prazos até a prova para as aulas online. Então, por exemplo, eu não vou mais disponibilizar, eu vou até apagar do sistema do Blackboard a lista de exercícios que vocês teriam que entregar até o dia da prova. Então, não vai mais existir essa lista. Essa lista vai ser online agora, certo? Então, todas as minhas avaliações que seriam entregues até o dia da prova, elas estão sendo redirecionadas, avaliações online, estão sendo redirecionadas para as aulas online, certo? Então, tudo que não for prova presencial, que vai valer a metade da nota, vocês vão ser avaliados aqui agora, a partir do acesso online. Então, já está gravado em vídeo aula que eu estou comunicando. Vou botar uma mensagem geral, em cadeia, para todos os meus alunos, para que vocês comecem. Quem já está na aula, beleza. Quem está frequentando, isso serve para a galera que não está, né? Quem não está frequentando, certo? Eu vou fazer esse alerta a partir de segunda-feira. A gente vai ter aí, se eu não me engano, acho que mais 2 semanas de aulas online, né? Porque deixa eu olhar aqui no calendário. Segunda-feira é 30, certo? Então a gente vai ter do dia 30 ao dia 4 aula online.
E do dia... Não, peraí. Do dia 30 ao dia 3 é aula online. E do dia 4 ao dia 7 nós vamos ter aula online, certo? Então são aí uma semana e meia de aulas online. 2 semanas completando com hoje e amanhã. Então na semana que vem, na próxima, vocês vão ter as avaliações práticas parciais de primeiro estágio por aqui, certo? Não se preocupe que eu vou comunicar para ficar formalizado. Mas aí de antemão já aviso a todo mundo para que vocês vão se preparar, que vocês vão se planejar. Uma prática comum que eu tenho visto, né, que a maioria de vocês estão fazendo é agendando as aulas, né, nos horários, para lembrar, certo? É importante. Recebeu minha mensagem, vou receber uma mensagem de outro professor que vai ter aquele horário de aula agendado, certo? Então, agenda no celular. Porque naquela hora eu vou estar começando, certo? Então é importante que todo mundo esteja presente. Beleza, galera? Então aí, desejo a todo mundo aí mais um bom fim de semana. Se cuidem, certo? Aí, acho que não sei como é que tá o status de melhoria ou pioria, né, do coronavírus, certo? Mas espero que em breve normalize, né? Porque ninguém merece estar trancado dentro de casa, né? Eu não aguento mais estar trancado dentro de casa, certo? Trabalhar home office é bom em algumas coisas, mas é ruim em outras, né? Que o cara tira a liberdade, né? Beleza? Então, um abraço para todo mundo aí e bom descanso.